E hoje temos a presença de Ju Sinones, que vem da cidade de Timbó, Santa Catarina. Ju Sinones, que é palestrante e Master Coach, especialista em comunicação corporativa e coaching de vida. Seja bem-vinda, Jussi. Obrigada, muito obrigada. E ela traz para nós o tema equilíbrio pessoal e profissional, principalmente para o público feminino. Jussi, fala para nós a importância, o porquê que esse tema é tão relevante, esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional para as mulheres. Então, Silvana, foi feita uma pesquisa em 13 países, onde 63% das mulheres definiram sucesso como esse equilíbrio da vida pessoal e profissional. Então, para as mulheres ter sucesso, não basta elas terem uma carreira de sucesso, tá? Não basta isso, elas precisam ter equilíbrio, elas precisam ter uma vida pessoal legal nos seus relacionamentos, na sua qualidade de vida, para que elas se sintam, eu sou uma pessoa de sucesso. Então esse equilíbrio é algo que as mulheres vêm buscando muito para que elas consigam se sentir satisfeitas com a vida que elas estão levando. Interessante essa pesquisa. Muito interessante. E como, Jussi, que elas podem assim começar a resolver essa questão dessa falta de equilíbrio? Porque se a gente for conversar com a mulherada, a gente vê como que elas estão desequilibradas nesse aspecto, né? Sim. Então como que elas podem começar a resolver essa questão? Pois é, as mulheres elas vivem no mesmo dia várias versões delas mesmas, né? É uma loucura, elas são mãe, elas são amigas, elas são filhas, elas são profissionais. E às vezes elas se sentem meio perdidas em como que elas vão fazer para conseguir esse equilíbrio, porque o dia delas também tem 24 horas, como o dos homens, né? Como de qualquer pessoa. Então é muito necessário que se tenha em mente que nós precisamos fazer uma gestão de vida. Porque de tempo não dá, todo mundo tem 24 horas, então eu tenho que fazer uma gestão de vida para eu conseguir fazer esse equilíbrio, para que isso não se transforme depois até numa doença, porque vem as doenças psicossomáticas através dessa carga, né? Dessa muita carga na vida da mulher, e a mulher se culpa muito, né? A mulher, ela quer ser perfeita, ela sempre acha que ela poderia fazer um pouco mais, ela faz uma lista de todo o tamanho que um ser humano não consegue seguir, mas ela acha que ela precisa conseguir cumprir tudo aquilo lá. Então tem algumas dicas bem bacanas para que a gente consiga amenizar essa situação toda e a gente consiga se sentir cada vez melhor. E a Jussi, ela também é autora de diversas obras, e a sua mais recente obra é a Viva o Seu Melhor. E nesse livro você também traz algumas dicas poderosas para esse equilíbrio, Jussi? Com certeza, não só para as mulheres, mas para todos os leitores, porque nesse livro eu começo contando a minha história de vida. A introdução é a minha história, porque eu comecei há 12 anos atrás a estudar sobre a mente humana, sobre o cérebro humano, justamente para sair de uma depressão profunda, onde eu tinha tentado suicídio 3 vezes. Uau. Então, a minha história é bem intensa, né? Mas eu gosto de falar para as pessoas porque justamente essa carga de não fazer esse equilíbrio é que faz a gente muitas vezes ter depressão, né? Ou estar triste, ou ter depressão, ou ter uma crise de ansiedade, que eu tinha na época, 12 anos atrás. Então, eu trouxe como ferramenta, técnicas nesse livro, os 4 pilares do sucesso com felicidade. Que primeiro é autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer cada vez mais para entender como a gente funciona e poder viver melhor. Automotivação, porque eu preciso buscar de dentro de mim a motivação, não posso esperar o externo estar bem para eu estar motivada. Autoestima e autoconfiança. Então, com certeza, a obra traz muitas técnicas poderosas para que as mulheres também possam fazer esse equilíbrio. Incrível, fica aí a dica. Então, o livro é Viva o Seu Melhor. E Jussi, voltando aqui ao nosso papo sobre esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional das mulheres, deixa pra gente aí 3 dicas bacanas aí que elas podem começar a implementar e já começar a ter esse equilíbrio. Tá, a primeira dica é conheça você mesma. Conheça, entenda, fuja dos padrões que o mundo te impõe de felicidade. Inclusive é uma frase que está muito enfatizada no meu livro, e busque os seus próprios padrões de felicidade, porque nós ficamos muito tempo nos comparando com as outras pessoas, querendo medir o que o outro faz melhor que a gente. As mulheres fazem muito isso. E se eu começar a me conhecer cada vez mais, eu vou começar a entender como eu funciono, qual é a minha biologia, para eu trabalhar a minha questão física, né? Qual é as minhas questões emocionais, para eu entender por que eu reajo
em algumas situações diferentes das outras pessoas. Quanto mais você se conhece, mais você se cura, mais você sai desses padrões enlouquecidos que o mundo te dá de perfeição, de filho perfeito, de casamento perfeito, de corpo perfeito, que na verdade não existe. E vale dizer, Jussi, que quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem condições de se empoderar de tudo de bom que a gente já tem? Absolutamente. E a partir daí que nós temos autoconfiança suficiente para ter sucesso na nossa vida com as outras pessoas, né? Então essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica é coloque-se nos seus planos. Porque as mulheres fazem uma lista de todo tamanho, elas estão no último item da lista, se estiverem, porque na grande maioria das vezes nem estamos. A gente ajuda todo mundo, cuida de todo mundo. Se der tempo, você vai ler um livro. Aí você está cansado, está exausta, não vai. Se der tempo, você vai cuidar de você. E se nós não estivermos bem, como nós vamos ser uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa esposa? Não faz sentido, nós precisamos começar pela gente. Essa mudança começa dentro da gente. Então, às vezes as mulheres, mas quando tudo estiver certo, vou arrumar um tempinho para mim. Não, arruma um tempinho para você, daí tudo vai estar mais certo. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, o que valeria dizer coloque-se na agenda? Exatamente, de preferência em primeiro plano. Em primeiro plano. Começou a elaborar a agenda, prioridade, eu. Exatamente, exatamente. Que bacana. E uma terceira dica? Terceira dica é criar prioridades. Ela está muito junto com essa primeira, mas criar uma forma de você fazer uma gestão de vida para fazer uma gestão de tempo. Não querer fazer tudo, né? E também, assim, usar essa frase tão extraordinária, só o suficiente. Né? Não querer deixar de viver porque você quer limpar um canto que ninguém vai olhar. Né? Deixar de viver porque você... eu sempre falo assim, as roupas que estão lá para passar, para lavar, elas não criam trauma. Você pode deixá-las quanto tempo quiser lá. Os filhos criam se você não der amor. Então, coloque prioridades, veja o que realmente é importante, você, a sua família, os seus amigos, os seus relacionamentos, crie prioridades e tenha um hobby. Isso também tem que estar na sua prioridade, porque é a sua válvula de escape. Quando você tem um hobby, você está ali sobrecarregada, mas você faz alguma coisa e do seu jeito, da sua forma, aquilo que você escolher, é como se você tivesse... agora eu despejei tudo que eu tinha aqui, chateação, tal, né? E agora eu posso voltar. Você zera. Você vai zerar o seu dia, o seu emocional e vai começar de novo. Essas são as 3 dicas que eu acho que são primordiais mesmo para que a gente consiga fazer esse equilíbrio da vida pessoal e profissional. Perfeito, Jussi. Então, nosso muito obrigado. Eu Perfeito. agradeço. Adorei a entrevista, adorei o conteúdo que você trouxe aí para a gente compartilhar com o povo lá de casa. E quem sabe numa próxima oportunidade aí com a gente. Claro, com certeza. Se eu puder, Silvana, só convidar as pessoas. A gente tem um programa, um curso online para mulheres que chama Escolha Viver o Seu Melhor. As pessoas podem entrar no meu site, jussinones.com, e dar uma olhadinha lá para ajudar essas mulheres a serem cada vez mais felizes. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada a vocês.